Presidente, nobres pares, hoje eu quero falar aqui sobre irresponsabilidade. Irresponsabilidade de pessoas que estão utilizando a cidade para ter lucro sem pensar nas pessoas. Infelizmente, no dia 20 de julho, Nelly, eu perdi um amigo de infância. Ele estava fazendo a sua última viagem como motoboy na região do Barreiro, quando numa curva, ele deu de cara, ele encontrou com uma caçamba mal colocada, sem a devida identificação. Ficou ali esperando durante quase 30 minutos o socorro e, infelizmente, meu amigo Kleber faleceu. Recebi vários telefonemas de pessoas preocupadas com essa situação e comecei a estudar a legislação para saber se valeria a pena, por exemplo, mudar alguma coisa na legislação, quando eu percebi que a legislação é muito clara. Para se colocar, por exemplo, uma caçamba, vereador Jair de Gregório, tem que ter a tarja reflexiva, refletora, para a noite, não tinha. Precisa observar uma distância mínima em relação, um alinhamento em relação ao meio-fio e ao logadouro público, não tinha também isso. Estava numa curva, era como se fosse uma armadilha. E quantas pessoas têm morrido na cidade de Belo Horizonte por conta disso? Sabe qual é a multa, Nelly, para uma pessoa que coloca de forma irregular uma caçamba? R$ 1.585. E também a cassação do alvará. Talvez você já pensou, né, Jair de Gregório? Vamos caçar o alvará. Mas já tem previsão aqui na legislação. Infelizmente, vereador, perdeu a vida. Meu amigo Kleber perdeu a vida. Por quê? Porque a caçamba estava irregular. Existe também dentro da legislação, vereadores, a regra de que a caçamba só pode ficar, vereador Oswaldo, por 3 dias. E quantas vezes nós vemos caçamba por 5, 10, uma semana, ficando ali no local? É um absurdo, é uma vergonha. Nós tivemos uma audiência pública outro dia sobre as casas noturnas e eu perguntei, existe 330 e poucos fiscais em Belo Horizonte, como fazer? Denunciar. O que eu fiz? Entrei em contato com a assessoria de imprensa da prefeitura, conversei com o Chico Maia, conversei com ele para começarmos a fazer imediatamente uma campanha de divulgação. As pessoas têm que saber que quando verificarem uma caçamba irregular, elas podem sim denunciar no 156, porque a prefeitura vai lá, vai ser multado, essa empresa que pode ser clandestina. Sabe o que aconteceu? Enquanto o meu amigo estava sendo socorrido, a empresa de caçamba imediatamente foi ali e retirou a caçamba. Não preocupou com o socorro, não preocupou em ajudá-lo, mas preocupou em tirar aquilo que ela estava fazendo de errado, para não ser punida. Nós não podemos aceitar isso na cidade de Belo Horizonte, é uma irresponsabilidade. Como agir dessa forma? Existe, por exemplo, dentro das regras, os horários em que a caçamba pode ficar. Por exemplo, no hipercentro é só das 20 às 7 da manhã. Tem locais que não pode ficar durante a noite, mas não há uma fiscalização efetiva. Então, hoje aqui, eu quero prestar uma homenagem ao meu amigo Kleber. Quero dizer também que vou estar com a secretária Maria Caldas para que a gente possa intensificar a fiscalização dessas empresas irregulares na cidade de Belo Horizonte. E, se tudo der certo, nós vamos nunca mais ouvir falar de pessoas que perderam a vida de uma forma absurda pela irresponsabilidade daqueles que deveriam cumprir a lei, vereador Carlos Henrique. Mas, na verdade, eles estão usufruindo de um benefício e estão fazendo com que as pessoas percam o seu bem mais precioso, que é a vida.
Então, para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência 1 minuto de silêncio em relação ao meu amigo Kleber, que faleceu no dia 20/7 em decorrência da irresponsabilidade desta empresa de caçamba. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao solicitação do nosso amigo Irlan Mello.